atendendo a pedidos, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre transporte público aqui em Calgary. E obviamente é uma das coisas mais importantes, até porque tu precisa se locomover e normalmente quando tu se muda para uma cidade para imigração, tu acaba não tendo carro logo de começo, então é de extrema importância, bora pro vídeo. Fala pessoal! Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que a gente tem de informação sobre transporte público, desde quais tipos tem aqui em Calgary, preço, como comprar passagem, como se locomover, como checar linhas, como ver os horários, tudo mais. Todas as nossas dicas, todas as informações que a gente conseguiu juntar sobre transporte público aqui em Calgary. A gente já fez um vídeo sobre isso quando a gente morava em Toronto, sobre transporte público em Toronto, então se vocês estiverem interessados, clica aqui para assistir depois desse vídeo. Vamos começar já direto indo para tipos de transporte público que tu encontra aqui em Calgary. Diferente de Toronto, né? Aqui em Calgary tu só encontra dois tipos de transporte público. Os ônibus e o trem, que na verdade se chama de Light Rail Train, porque ele é parecido com um streetcar que tu encontra em Toronto, só que ele na verdade não é um streetcar, ele é um trem mesmo. Então o nome é Light Rail Train e é como se fosse um trem que passa no meio da cidade. E esses são os dois únicos tipos de transporte que tu encontra por aqui. Isso, a gente não tem então o metrô, igual até lá em Toronto tinha até o ferry para ir para as ilhas e tudo mais, né? Aqui não é bem simples, igual a Nicole estava falando. Normalmente, assim, claro, vai depender de qual rota e a distância entre o teu ponto A e o ponto B, mas digamos assim, o C-Train é o transporte mais rápido que tem e o ônibus demora um pouquinho mais, é menos frequente, né, digamos assim. Mas o maior problema do C-Train é que as linhas dele são bem restritas. Porque ele basicamente ele faz tipo um X assim. Vou botar uma foto. E o outro vem aqui e vai pra cima. Então um X na cidade não vai abranger todos os lugares. Não é igual, por exemplo, o metrô lá de Toronto, que tem bem mais linhas e espalha um pouco mais pela cidade. Esse não, é mais um X. E tu, normalmente quando tu tem que ir pra algum lugar, se o lugar não é perto da estação de C-Train, tu vai ter que pegar um C-Train, mais um ônibus, ou um ônibus, C-Train e ônibus de novo. Então fica meio que assim. Ou caminhar, né? Ou caminhar. E isso já entra direto no como funciona, né? Falando sobre as duas linhas de trem que tem aqui em Calgary. Tu tem a linha vermelha e a linha azul. A linha vermelha, eu vou colar aqui, é a Tuscany e Somerset Bridlewood. E a azul é a 69 Street e Settleton. O que acontece com essas duas linhas? Como o Yuri estava falando, elas meio que fazem um X, eu vou deixar uma imagem aqui. A linha vermelha é de noroeste a sudoeste. A sudeste, e a linha azul é de sudoeste a nordeste. Então é como se elas realmente fizessem um X na cidade, em que elas se interpolam é uma palavra? Elas passam no mesmo momento durante o período de downtown. Então em downtown elas se encontram, né? Se juntam. E isso entra no meu próximo ponto, que é a 7th Avenue, é Free Fare Zone. Aqui justamente onde a gente mora, e se vocês não viram um tour do apartamento, vou deixar linkado aqui. Aqui na 7th Avenue, em downtown, tu tem linhas de trem gratuita. Então tu não paga pra andar em downtown de trem, obviamente, né? E isso entra de Downtown Kirby, que é a nossa estação, é a mais ao oeste, até o City Hall, que é a mais a leste de downtown. Tu já fez isso no vídeo? Então, de Downtown Kirby até City Hall é gratuito, é uma zona gratuita. Em relação aos ônibus, existem duas opções de ônibus, basicamente. Tu tem as Max Rapid Bus Lines, que são linhas de ônibus que são mais rápidas, o que significa que elas não param tanto quanto as linhas comuns. Isso, e especialmente para atingir lugares da cidade, até porque depois que vocês se mudarem aqui para Calgary, vocês vão ver tem muitos novos developments que são tipo bairros assim, só que são bem afastados da cidade. E essa Max Rapid, eu até já peguei uma vez, é justamente para ir lá nos cantos da cidade. Ele tem a frequência de stops dela, né, de pausas, de... não é estação, como é que é? De paradas, é muito menor. Então,
Apesar de que ainda assim demora bastante pra tu chegar lá no destino final dela, mas eles passam um pouco mais pra essas pessoas que moram bem longe, nos extremos da cidade, praticamente. Ou pra quem trabalha bem longe. Eu, quando eu ia pro meu antigo trabalho, eu tinha que pegar uma Max Rapid Bus Line ou... Enfim, não importa. Mas tem esse tipo de ônibus e também tem a Regular Bus Line, que é uma linha de trem tranquila. Mas tem muitas opções de ônibus, tem muitas opções de ônibus pela cidade. A cidade inteira oferece... A gente nem sabe quantas linhas tem, mas a gente vai colocar um mapinha, eu vou botar linkado na descrição, todos os links para vocês descobrirem mais sobre isso, mas tem realmente muitas opções de de ônibus pela cidade. E até falando um pouco mais disso, Calgary é uma cidade que foi feita para o uso de carro. Ela não foi... O design dela, digamos assim, não foi feita para ser usado por transporte público. Então, mesmo que não seja uma cidade... sei lá, talvez não tão grande igual Toronto e essas coisas assim, mesmo assim demora pra chegar nos lugares. Não é tão rápido assim, não é 2 toques, apesar de ter uma abrangência bem boa, digamos assim, né? Principalmente com ônibus. Isso, principalmente com ônibus tem uma abrangência bem boa. Mas ela foi feita pra carro, eu acho que se tu ficar mais long term, assim, se tu realmente decidir ficar na cidade, eventualmente em algum momento tu vai ter que pegar um carro, não é igual Toronto, que dependendo de onde tu trabalha, às vezes até vale mais a pena, porque é muito trânsito e tudo mais. Calgary, ela foi feito o design dela pra ter carro. Até por isso que a gente resolveu adiantar a nossa timeline e acabamos comprando um carro lá em fevereiro. A gente gravou um vídeo, vou deixar linkado aqui também. E porque não tinha, pro estilo de vida que a gente tá querendo levar, não tinha como aqui em Calgary. Às vezes tu acaba deixando de ir em algum lugar porque, igual por exemplo, tem um Nose Hill aqui perto de casa, né? De carro é 10 minutos. Se for pegar transporte público, principalmente no sábado e no domingo, que é os dias que tu tá livre, obviamente é mais espaçado porque não é dia de semana. Então, às vezes, tu tem que esperar meia hora pro ônibus chegar. Mas o negócio de ir agora com a Sky, então, nem se fala, né? Um terror, imagina, não quero nem saber como andar de ônibus com ela. Então acaba ficando bem mais difícil essa parte e às vezes a gente fala... não tô afim de ir lá no Nose Hill, porque vai ser 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar quase, sendo que é 10 minutos de carro aqui, sabe? Então, o carro vai te facilitar explorar o resto da cidade, as coisas que não são exatamente a walk distance, né? Uma distância de caminhar. E só pra concluir esse tópico de carro, né? Aqui em Calgary, tu andar de carro é relativamente rápido. Em Toronto, ainda quando tu tava de carro, às vezes tu demorava quase a mesma coisa pra ir, dependendo de onde tu tava na cidade. Por isso que pra nós, na época que a gente morava em Toronto, não valia a pena ter carro e não sei se em algum dia ia valer a pena. Mas aqui em Calgary, se tu tem carro, chega nos lugares muito rápido. É muito tranquilo. É realmente, tipo, 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É tudo muito tranquilinho, assim. É mais fácil, claro. No momento que, tipo, ali por volta de 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, é quando não tem como. Tu vai experienciar trânsito, né? Até porque tá todo mundo voltando do trabalho, todo mundo indo pro trabalho. Mas fora disso, é bem tranquilo realmente, igual a Nicole estava falando. Se não tiver acidente, não tiver... No inverno um pouco mais difícil, porque também às vezes tem acidente por causa de neve, essas coisas. Mas, em linhas gerais, é uma cidade bem boa. Isso, pra carro e pra transporte público, pra falar a verdade. E aí entra num assunto que pra nós é muito importante a gente comentar, porque a gente recebe às vezes perguntas das pessoas no Instagram. Como vocês fazem pra se locomover pela cidade? Vocês decoram as linhas de ônibus? Como é que vocês, né, se locomovem na cidade? E não, a gente não faz a menor ideia de linhas de ônibus nem nada. Eu praticamente nem sei direito das linhas de trem. Eu sei mais agora porque eu tive que pesquisar pra fazer o roteiro. E eu sei, tipo, um pouquinho de onde que elas vão aqui em Downtown. E para por aí. O jeito que a gente usa pra se locomover pela cidade é com o Google Maps, 100% do tempo. Principalmente se tu tá usando transporte público. Mas a única dica que se tu vai tirar uma coisa desse vídeo é que tu precisa usar o Google Maps, porque vai te facilitar muito a vida. Isso é para praticamente todas as cidades do Canadá. O Google Maps tem uma integração muito boa com o schedule dos ônibus. Aqui em Calgary, até em relação ao horário especificamente, não é tão bom igual era em Toronto. Em Toronto, tu literalmente conseguia acompanhar ao vivo, assim, o ônibus ou o trem chegando. Aqui em Calgary, eles usam o schedule mesmo,
que é fornecido pela cidade de Calgary para o transporte público, mas às vezes ainda não é 100% assim, porque o ônibus pode estar com delay, né, tá atrasado, ou pode estar adiantado, mas mesmo assim é muito bom porque tu tem todas as rotas. Tu fala, eu quero ir no Chinook, por exemplo, tu vai ter que pegar esse trem aqui, aquele ônibus, blá blá, caminhar tantos minutos e ver a rota mais rápida pra ti, né? Então é bem tranquilo essa parte. E basicamente para qualquer cidade que tu vier aqui no Canadá, tu usa o Google Maps e vai ser muito fácil de se locomover. E o Google Maps não só te ajuda a ver quais ônibus, quais trens pegar, mas ele também te mostra a rota inteira. Então, se tu precisa pegar e caminhar 2 minutos para chegar até a estação de trem, ele vai te mostrar exatamente o que tu precisa fazer de trajeto, quais trocas de ônibus ou de trem tu vai precisar fazer, e a estimativa de chegada, não só de quanto tempo tu vai demorar para chegar lá, mas de quanto tempo falta pro ônibus chegar e o schedule deles de quais são os próximos. Então é bem legal nesse aspecto. Indo para preços, né, que eu acho que é uma coisa importante. Se tu mora em downtown, a gente recomenda que tu nem pegue o passe mensal. Depende. Na verdade, depende muito, porque se tu mora em downtown e trabalha em downtown e tu consegue acessar com isso, daí não vale a pena. É isso que eu tava querendo dizer. Mas eu acho que são casos bem pequenos de pessoas que vão morar aqui e trabalhar aqui. Não sei, mas enfim, se tu... O passe mensal tá $112, né? Ou então $112 por mês. O que nós sempre fizemos na nossa vida foi calcular o quanto que a gente vai ter que usar o transporte público por dia, multiplicar isso pelo preço do ticket único e ver se fica mais ou menos do que o passe mensal. Fora, né, saídas, ir no cinema, sair pra jantar, essas coisas, tu coloca um pouquinho de a mais pra isso, né? Mas esse é o melhor jeito de tu calcular se vai valer a pena tu comprar o passe mensal ou não. Então, se tu tá indo e se locomovendo pro sul da cidade todos os dias, de manhã e de noite, pra ir pra um trabalho, e daí depois tu vai passear no final de semana, não sei o que, daqui a pouco o passe mensal seja realmente muito bom pra ti. Mas se tu tá mais em downtown, como é gratuito, o C-Train pode ser que tu não precise usar. Então, a gente recomenda que tu faça esse cálculo, né? Lembrando que o ticket único tá $13,60. Ele é gratuito para crianças com menos de 5 anos e para pets. Só faltava pagar para cachorro ainda. E o ticket único fica válido por 2 horas, né? Eu acho que umas 2 horas. Então, se o espaço de locomoção vai demorar menos de 2 horas, tu vai ficar menos de 2 horas naquele espaço, tu pode usar o mesmo ticket. Então, isso é uma coisa legal, até lá em Toronto também é da mesma forma, Vancouver eu acho que também é da mesma forma. Mas não sabemos. Mas não tenho absoluta certeza. Mas tu paga um ticket, se tu precisar usar o trem aqui e depois pegar um ônibus, é o mesmo ticket. Não precisa comprar um pro trem, um pro ônibus. Mesmo se tu trocar de linha de ônibus, dá pra usar o mesmo. Você tem 2 horas pra usar ilimitado, digamos assim. Mesmo se tu precisar pegar pra ir e pra voltar, se tu tiver dentro das 2 horas, a gente já fez várias vezes isso, né? Muitas vezes. De ir lá pro Home Sense, lá perto do Chinook. E aí correr, fica meia hora no negócio e volta com o mesmo. E pro negócio. Yuri era perfeito, né? Porque ele odeia ficar em loja. Ele passa 10 minutos na loja e ele... Meu Deus, eu não aguento mais, Agora a gente tem 20 minutos. Temos que ir. E também tem uma outra opção que se chama o passe diário, que é um passe que vale por dia inteiro. Então, se tu tá te locomovendo várias vezes por dia, pipocando pra um lado e pro outro, e talvez o ticket único não vale a pena pra ti, o passe diário custa $11,25. Então, né, são coisas pra tu levar em consideração. Daqui a pouco tu tá fazendo tu mora em downtown e tu estuda no Bow Valley, é perto, e tu pode ir a pé ou pegar o C-Train de graça, só que tu trabalha 3 vezes por semana. E aí tu tá indo longe, e aí tu pode comprar o passe diário. Enfim, tu calcula aí e vê o que vale mais a pena pra ti. Passe diário, tanto aqui como em Toronto, sempre foi pra mim que menos fez sentido de todos eles. Normalmente, $11,25 é praticamente 3 passagens. Então são casos muito raros. É tipo, bem difícil, porque se tu trabalha longe, tu vai ir uma pra ir e uma pra voltar. E daí matou. Então, mesmo assim, ficaria, tipo, quanto? $7,20, não $11,25. Então, tu teria que fazer uma terceira viagem. Então, assim, é muito específico. Normalmente é o que menos vale a pena de todos. Mas até porque se tu faz 3 ou 4 viagens num dia... O passe mensal tu vai ter que, provavelmente, tu não vai fazer só em um dia da semana isso. Não, quer dizer, daqui a pouco às vezes tu trabalha só 2 vezes por semana. Não, ok, pode fazer, mas enfim, só pra recapitular, né? Passe mensal $112, passe diário $11,25 e o ticket único $3,60. Os preços estão bem em conta. A gente acha que diminuiu o passe mensal, porque tava mais caro. Se eu não me engano, era 150. Era 156, agora foi pra 112. Ou a gente tá muito errado. Por último, como comprar esses tickets, né? Como comprar o teu fare? Existem algumas opções
Mas a gente vai começar com a nossa mais recomendada, que é o MyFair App, que é um aplicativo do governo, né, de transporte público, que tu baixa no Google Play ou na App Store, e tem tudo que tu precisa lá. Tu cria tua conta, tu loga lá, bota teu cartão de crédito, tu só precisa colocar o teu CVV toda vez que tu for comprar um ticket novo, ou se quiser comprar o passe mensal, e ele gera um QR Code que tu vai colocar no ônibus, porque no trem tu não precisa escanear, tu tem que ter prova, mas como é que eles chamam? Honor System. Honor System. Se algum funcionário, né, se alguma pessoa que checa passagem vê que tu não tá carregando passagem, tu vai ser multado, é um valor, eu acho, bem alto. Isso. Mas então o MyFair App é a nossa melhor recomendação. A gente pode mostrar ali, depois gravar a tela e colocar aqui do lado. O MyFair App é facílimo de usar e ele também te mostra quanto tempo tu tem com um ticket único. Então, se teu ticket, tu acabou de comprar teu ticket único e tu ativou ele vai, porque isso é outra coisa, né? Tu tem que ativar ele pra ele funcionar. Ele vai começar a contar, fazer um countdown de quanto tempo, quantos minutos e segundos tu tem com aquele ticket pra tu poder usar ele, né? Então, a gente recomenda demais. Muito fácil mesmo. É muito fácil. É literalmente um app só pra tu comprar passagem e tu ativar a passagem, fazer... Porque, claro, tu pode comprar pra semana inteira e ir ativando todo dia. Uma das coisas que é a mais estranha pra mim e que não faz o menor sentido, mas que tu tem que tomar cuidado com isso, é que, se eu não me engano, depois de 7 dias... Então, se tu comprar uma passagem hoje, por exemplo, domingo, e eu usar na próxima segunda, sem ser amanhã, na outra segunda, eu ia ter perdido, porque ele só dura 7 dias depois que tu comprou. Que pra mim não faz o menor sentido. Mas é um negócio que tu só tem que se reajustar. Então, normalmente o que a gente fazia, principalmente quando tu usava, era tipo, só compra pra hoje e pra amanhã no máximo, porque se daqui a pouco, tu não vai pro trabalho de casa, alguma coisa assim, daqui a pouco é capaz de perder ainda aquele ticket lá e perder 3,60. Eu acabei passando um tempão comprando na hora. Tipo, eu tava entrando de tão rápido que é o aplicativo. Bem bom. Eu tô entrando no trem, eu tô comprando ali, ativando e pronto, acabou, sabe? É bem tranquilo. Outra opção são os tickets, comprar os tickets de papel na parada do C-Train. Então, todas as paradas do C-Train vão ter tipo um totemzinho. Tipo um totemzinho pra tu comprar. A gente nunca usou isso, né? A gente usou no primeiro dia, quando eu peguei o errado. Vou colocar aqui pra vocês assistirem esse relato. E daí, foi até uma coisa bem legal agora pra falar pra experiência. Foi ótimo. Planejado pra passar a experiência, claro. Assim. E mesmo eu nunca tendo usado o transporte público aí, foi bem fácil. Tu vai lá, seleciona o adulto lá e não sei o que, passa o cartão ali e ele imprime um negocinho lá de papel e já tem. Bem fácil de usar. Foi tudo planejado, os tokenzinhos, sim. Mas ainda assim é muito mais fácil depois que tu tá aqui, tu criou a conta. É porque naquela época a gente não tinha criado a conta, nem sabia como é que fazia. Mas no celular é muito mais fácil, tu não precisa nem inserir o cartão nem nada. E a última opção, quer dizer, tem algumas outras opções, mas a última opção é que tu pode comprar no City Hall Cashiers. Ali no City Hall, que é a última parada aqui em Downtown, que também é gratuita, tu consegue entrar lá dentro e comprar com as cashiers. E tu também consegue encontrar passagem em algumas lojas de conveniência, umas shoppers, algumas coisas assim. Só que, tipo, daí é função. Melhor usar o aplicativo. E é isso o vídeo. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Não que eu me lembre. Essa coisa no C-Train é um pouco mais diferente, porque tu não tem catraca nenhuma, nem nada nos trens. É o que eles chamam de Honor System, no sentido que tu tem que ter a tua honra de tu tá pagando. Ninguém vai te vigiar. Nos ônibus, eles têm um scanner, assim, que daí se tu tem um app, tu vai ter que escanear, e daí ele dá o barulhinho, e daí já era. Se tu tem o papelzinho dos tokens ali que tu vai ter que mostrar pro motorista. Pra ele ver se tá válido. Pra ver se, porque ali vai dizer a hora que tu comprou, até pro motorista checar, o que é ainda mais uma função que baixa o aplicativo e usa o aplicativo, que é muito mais fácil. Mas, tirando isso, eu acho que não tem muito mistério. É um sistema bem fácil de se usar. E essa coisa de ser gratuito aqui no centro, principalmente para quem está estudando na Bow Valley, se tu vive aqui no centro também, vai ser bem muito fácil tranquilo de acessar. Bow Valley é bem lá na City Hall. Até a Sage. Mas daí não vai ser de graça, mas é fácil de acessar também. E uma recomendação, e a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre isso eventualmente, mas uma recomendação é que a gente adora dizer para as pessoas que quanto mais perto puder morar do C-Train, melhor. Porque daí fica tranquilo de se locomover pela cidade. Só para jogar aí essa informação. E é isso aí. É isso aí, né? Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e podem comentar qualquer dúvida, sugestão que vocês tiverem. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.